Estamos aqui, eu e o Lucas Melo, em mais uma edição extraordinária do CP Futebol Clube. Hoje nós vamos analisar, fazer o mano a mano do Grenal 4-4-3 que ocorre neste sábado no Beira-Rio a partir das 4 da tarde. Vamos começar, vamos Belém? lá, vamos embora. No gol, Rocher ou Marquezin? Rocher. Rocher. Essa até foi fácil, né? Com uma larga distância, eu diria também. Beleza. Bruno Gomes, que é um volante improvisado, ou João Pedro, que é um lateral que não se firmou? Eu ainda vou no João Pedro, mesmo ele não estando fazendo uma boa temporada no Grêmio, por ser da posição e já viveu um momento bom na lateral direita do Grêmio. Bruno Gomes. Empate, então. Empate. Aqui tem uma indefinição, porque em tese o Cleiton Sampaio ou Gemerson. Só que tem uma dúvida entre o Cleiton Sampaio e o Rogel. É difícil de saber quem vai jogar, mas, enfim, dos três lesionados do Inter, o que tem menos chance de jogar por enquanto, pelo menos que se saiba, é o Rogel. Então vamos de Cleiton Sampaio versus Gemerson. Gemerson, eu acho que até aqui a gente pode falar que de repente fosse o Rogel também, talvez daria até o Gemerson. Então, exatamente. Eu acho que o Gemerson da minha parte, pelo menos, sim, é ele. Da minha também. Acho. Tem uma dúvida aqui na escalação, mas de qualquer forma seria o Gemerson o campeão aqui dessa disputa. Também na zaga, Vitão ou Kahneman? Eu vou de Vitão. Pelo momento, acho que o Kahneman vem tendo alguns problemas físicos, principalmente, né? Tanto que ele não consegue ter uma sequência com a camisa do Grêmio, eu vou de Vitão. Sem dúvida. Kahneman já foi um grande zagueiro, um dos melhores que eu vi jogar com a camisa do Grêmio, mas nesse momento o Vitão, que também é um bom zagueiro, um ótimo zagueiro, aliás, tá melhor. Hoje é o melhor do Beira-Rio. É o melhor, né? Disparado, né? Na lateral esquerda, Bernabé ou Mike? Bernabé. Eu acho que o momento dele o credencia a ser o lateral esquerdo escolhido, principalmente contra o Mike. Se fosse o Reinaldo, eu escolheria pelo momento o Bernabé. Então, para mim, o Bernabé. Bernabé, sem dúvida, mas vamos ver, né? Em jogos assim, um lateral que avança bastante como o Bernabé pode apresentar alguns problemas, mas ainda assim é o Bernabé. O Grêmio pode jogar por ali, né? Exatamente. Pode ser uma arma que com certeza o Renato já está analisando. Fernando, que é outro dos lesionados do Inter, mas que tem boas chances de voltar, versus Dodge. Fernando pela carreira e Fernando pelo momento, né? Porque a gente discute muito aqui essa questão do mano a mano, é o momento. E o Fernando, o momento dele no Inter é muito bom. Fernando. Ganhou o Fernando. Aí, o desfalque principal do Inter, o Thiago Maia, né, que levou o terceiro cartão amarelo no último jogo, tá fora. Entra Bruno Henrique versus Vila Sante, que é o titular do Grêmio, um dos principais jogadores do Grêmio nos últimos 2 anos, no mínimo. O que pra ti aí? Só para explicar para o pessoal que daqui a pouco tá pensando, por que o Vila Sante foi para segundo volante, né? Porque com a entrada do Dodge, ele é um jogador que joga mais à frente. Então, por isso que a gente tá fazendo essa comparação do Vila Sante contra o Bruno Henrique, e aí é Vila Sante, porque o Vila Sante é um dos melhores volantes aí do futebol brasileiro. Exatamente. O Bruno Henrique não é mau jogador, mas na comparação com o Thiago Maia, ele leva uma certa desvantagem. Inclusive, sabia que o Bruno Henrique é o jogador que mais jogou pelo Inter na temporada, mesmo não sendo titular? Interessante esse dado, né? É interessante, pois é. É isso aí. Mas jogou não em minutos, né? Mas em número de partidas. Segundo tempo, né? Basicamente. O que demonstra que ele é um jogador muito útil, que ele jogaria o Grenal, inclusive. Porque o Thiago Maia normalmente não termina os jogos. Não termina. Entra no segundo tempo daí o Bruno Henrique. E sempre o Bruno Henrique entra. Mas, na comparação entre Vila Sante e Bruno Henrique, Vila Sante. Aí uma comparação interessante. Um jogador da nova geração, o Gabriel Carvalho, 17 anos, que nessa semana entrou na lista do jornal britânico. Qual foi mesmo, Melim? Que eu não esqueci agora. Faltou o nome, mas foi... ficamos devendo o nome do jornal, mas como um dos jogadores mais valiosos da nova geração, dos 60 jogadores mais valiosos da nova geração, ou Edenilson, que tem uma história no clássico, inclusive, atuando pelo Inter. Aí eu vou pelo o que a gente tá falando do momento, né? O Gabriel Carvalho, ele já tá se consolidando ali como titular do Roger Machado. O Edenilson, ele, se eu não me engano, tá há 3 jogos como titular aí. Então eu vou pegar pelo momento e eu escolho o Gabriel Carvalho, embora o Edenilson já tenha aí uma larga carreira aí, já tá indo para sua reta final de carreira, mas
o Gabriel Carvalho, o momento dele é bem melhor. Esse aqui é um dos duelos, na minha opinião, mais equilibrados. Os jogadores não são parecidos, não tem nada a ver com isso, mas na importância deles para o time é o duelo mais equilibrado. Porque o Gabriel Carvalho ele tem uma característica um pouco mais ofensiva, mas ele também recompõe o meio-campo. Mas talvez falte um pouco de experiência. Vai ser o primeiro Grenal no time titular para o Gabriel Carvalho. O Edenilson é um jogador que já comprovou a sua utilidade, inclusive jogando pelo Inter. E vai ser o primeiro Grenal dele no Beira-Rio pelo Grêmio. No Beira-Rio pelo Grêmio. Então, mas eu vou de Gabriel Carvalho mesmo assim, embora considere esse aí um duelo bem equilibrado. Alan Patrick versus Cristaldo. Outro equilibrado, né? Outro duelo interessante. Alan Patrick, pelo momento, mais uma vez. O Alan Patrick ele não vinha de um bom momento, até a lesão que ele teve no joelho. E agora voltou muito bem. Então, o Alan Patrick, ele hoje, nesse duelo com o Cristaldo, lembrando que o Cristaldo é o artilheiro do Grêmio na temporada, mas pelo momento o Alan Patrick, e eu diria até pela qualidade, eu ainda acho o Alan Patrick superior ao mais Cristaldo. Jogador, né? Mais jogador e está no momento melhor. Alan Patrick. Wesley ou Aravena? Aravena é um jogador que está surgindo agora, né? Exatamente. Aí entra a mesma coisa do Edenilson. Eu vou escolher o Wesley porque já resolveu outros jogos para o Inter. O Aravena é o terceiro jogo, iria para o quarto consecutivo, aí, então ele está ainda numa engrenagem, embora tenha aparecido bem aí, tem feito gols, mas o Wesley ainda para mim... Ele conquistou espaço no time, mas ainda na comparação com o Wesley... O Wesley ainda para mim... Ele que é um dos goleadores do Inter na temporada, acho que dá o Wesley. E aqui, um duelo de titãs. Duelo de estreantes em Grenais. Também de estreantes em Grenais. Borré versus Bright White. O Borré é o terceiro dos jogadores do Inter que está se recuperando de lesão, mas a tendência é que jogue. Pelo menos comece jogando. E aqui, pelo que a gente já conversou fora do ar, vai dar um empate, né? Porque eu vou de Bright White, porque ele, desde que ele estreou no Campeonato Brasileiro, ninguém fez mais gols que ele no Campeonato Brasileiro. Tem 5 bolas... interessante. 5 gols marcados, então para mim, eu vou escolher o Bright White. Eu vou de Borré. É isso aí, falta só o comandante, Melim. Renato, que é um velho conhecido de Grenais, jogando e comandando. São 31 Grenais como treinador, o Renato Portaluppi. Ah, é? Que número, hein? São 12 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. É um retrospecto amplamente favorável. Exatamente. E aí vai dar um pouquinho de polêmica aqui. Versus Roger Machado, que também é um ex-jogador que defendeu o Grêmio por mais de 10 anos em vários Grenais. Já defendeu o Grêmio como treinador em 10 clássicos, com 5 vitórias, né? E, enfim, o que tu acha, Melinho? Esse aí... Aí esse duelo é complicado. O momento do Roger é melhor, né? O momento do Roger é melhor. Mas no Grenal, em se tratando de treinador, eu acho que a experiência do Renato pode fazer diferença a favor do Grêmio. Eu também acho, até porque, como tu falou, o Roger vai pro primeiro clássico como treinador do Inter, né? Eu vou votar... Nesse duelo aí tu vai de Renatão. Vou com o Renato Portaluppi. Professor Portaluppi, então, venceu o duelo com o Roger Machado. Então esse foi o mano a mano do Grenal 4-4-3 deste sábado no Beira-Rio, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter precisa vencer porque ainda almeja uma vaga no G4, uma vaga... lugar que lhe daria uma vaga direta na próxima Libertadores da América. E o Grêmio, porque... O Grêmio é mais modesto, né? Porque o Grêmio, ele tenta se afastar de vez aí da zona de rebaixamento. E aí, quem sabe, mirando uma vaga na Copa Sul-Americana foi o que restou pelo lado do Grêmio. Só um outro detalhe que eu acho que é interessante a gente falar aqui, Fabrício. O Inter venceu os 2 últimos clássicos, né? Que foram disputados em 24. Então aí tem mais um ingrediente. E venceu o último de 2023 também. Então exatamente, seria o quarto Grenal seguido. São 3 vitórias seguidas do Inter. O Grêmio tenta quebrar essa série e principalmente não deixar o ano de 2024 sem vencer o seu maior rival. É isso aí. Ficamos por aqui nessa edição do CP Futebol Clube. Feitou.